Estamos ao vivo aí, turma. Faça uma excepcional tarde. Você que está adentrando aqui a mais um Café com Black, nosso encontro diário, onde transmito a vocês a sabedoria milenar e contemporânea dos consagrados. E o café de hoje, sem café, hoje com mate. Que tá do bom, tá bem morno, aquela água quente, nem uma água gelada. E no mais, nós consagrados, bora dar prosseguimento à leitura, né, do livro de Atos e o 11º capítulo. Então os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que as pessoas das nações também tinham aceitado a palavra de Deus. Assim como Pedro subiu a Jerusalém, apoiavam a circuncisão, né, e começaram a criticá-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Em vista disso, Pedro começou a lhes explicar os detalhes do que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, e num transe tive uma visão de algo semelhante a um grande lençol de linho descendo do céu, preso pelas suas 4 pontas, e ele veio lá perto de mim. Olhei atentamente para dentro dele e vi quadrúpedes, né, da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Também ouvi a voz e dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas eu disse: de jeito nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou nada aviltado ou impuro. A voz do céu falou então pela segunda vez: pare de chamar de impura as coisas que Deus purificou. Isso ocorreu pela 3ª vez e tudo foi puxado de volta aos céus. Além disso, naquele instante, 3 homens que haviam sido enviados de Cesárea à minha procura chegaram à casa onde estávamos. Então o Espírito me disse que se eu fosse com eles sem hesitar. Estes 6 irmãos também foram comigo, e nós entramos na casa do homem. Ele nos encontrou, contou que tinha visto um anjo aparecer na sua casa e dizer: envie homens a Jope e mande chamar Simão, que é conhecido como Pedro, e ele dirá coisas pelas quais você e todos de sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, e da mesma forma como eu tinha descido sobre nós no princípio. Em vista disso, eu me lembrei das palavras do Senhor, e ele dizia: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu a eles a mesma dádiva que deu a nós, que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder impedir a Deus? Quando ouviram essas coisas, não apresentaram mais objeções e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu às pessoas das nações o arrependimento que leva à vida. Os que tinham sido espalhados pela perseguição que surgiu por causa de Estevão foram até Fenícia, Chipre e Antioquia, mas falavam a palavra apenas aos judeus. No entanto, alguns homens, entre eles que eram de Chipre e de Cirene, foram a Antioquia e começaram a falar às pessoas de língua grega, declarando as boas novas do Senhor. E a mão de Jeová estava com eles, e muitos se tornaram crentes e se converteram ao Senhor. A notícia sobre eles chegaram aos ouvidos da congregação em Jerusalém, e enviaram então Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou, viu a bondade merecida do Senhor e alegrou-se. Começou a encorajar todos a continuarem no Senhor, com firmeza no coração, pois era um bom homem, cheio de Espírito Santo. Quando, de fé, uma multidão considerável passou a crer no Senhor, de modo que ele foi a Tarso a
fim de procurar cuidadosamente por Saulo. Depois de achá-lo, levou a Antioquia. Assim, por um ano inteiro, reuniram-se com a congregação e ensinaram uma numerosa multidão. Foi primeiro em Antioquia que os discípulos, por direção divina, foram chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém até Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e predisse por meio do Espírito que uma grande fome estava por vir sobre toda a terra habitada. De fato, ocorreu no tempo de Cláudio. Assim, os discípulos resolveram, cada um de acordo com suas possibilidades, enviar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e fizeram isso enviando aos anciões pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Ou seja, meus consagrados, aqui no 11º capítulo, está contando sobre o período de transição. Sim, os apóstolos se espalhando ali e tal, deixando de falar somente para os judeus, mas levando a palavra do Espírito Santo para os gentios, ou que eram os puros e tal, mesmo os gregos que eram pagões, enfim, e muitos já converteram e aceitaram a graça. Eles cumpriram com a missão, e foi essa que Cristo nos deixou, levar a palavra ao próximo. No mais, meus consagrados, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje, nesse momento. Envie essa live aí para os seus amigos no aviãozinho, vou deixar ela gravada aqui para vocês. Agora eu tenho os meus afazeres para finalizar e até mais. Muito obrigado a todos. Fui.